Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, estamos começando mais uma vez, com a graça de Deus, o nosso programa Escola da Fé. Programa que tem um objetivo, o próprio nome já está dizendo, Escola da Fé. Trazer a você aquilo que está no coração da igreja. Aquilo que há 2000 anos o Divino Espírito Santo colocou no coração da igreja, desde os apóstolos até hoje, né, na tradição da igreja. E hoje temos uma alegria muito grande de receber aqui no nosso programa Dom Henrique Soares, né, da Costa, bispo da nossa igreja em Pernambuco, em Palmares. Vamos conversar sobre um assunto muito importante, esse livro que ele lançou, né, Escatologia, o final do mundo, o fim dos tempos, o fim da história da humanidade, né? Tudo que envolve os últimos acontecimentos, né? Morte, céu, inferno, purgatório, enfim, a vinda de Cristo, a segunda vinda, o juízo final, o juízo particular. E quem quiser poderá fazer inclusive a sua pergunta. Mas vamos começar rezando, pedindo a Deus que nos abençoe, nos dê a sua graça, a sua bênção. Prepare o coração de vocês que estão aqui, o coração de quem está em casa, para que a semente boa do Evangelho caia aí num terreno fértil e frutifique. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, tudo será criado, Senhor, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedindo à Virgem Maria, aquela que é filha de Deus, é mãe de Deus e a esposa de Deus, três coisas ao mesmo tempo, que ela interceda por nós, porque é nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, muito boa noite, Dom Henrique. Boa noite. Alegria de recebê-lo aqui mais uma vez. Dom Henrique já esteve de manhã pregando, né, no dia de adoração. Celebrou à tarde também? Celebrei à tarde. E agora à noite aqui, cai um bispo aqui, a gente se suga até de acabar casca. a noite. De casca. Então, Dom Henrique, o microfone da Canção Nova para a sua abertura. É uma alegria estar aqui. Boa noite aos que estão aqui. Boa noite a você que está em casa. É sempre uma alegria encontrar os irmãos, né? E nós somos velhos conhecidos na mesma fé, na mesma palavra de Deus e na mesma Eucaristia, no corpo de Cristo. Então estou em casa. Amém. Eu quero apresentar rapidamente Dom Henrique, né? Dom Henrique, deixa eu pegar aqui um pequeno resumo da vida dele, bem pequeno, né? Para a gente não gastar muito tempo. Começa dizendo que Dom Henrique tem lá o seu site, www.domhenrique.com.br. Por que eu estou dizendo? Porque tem muita matéria muito interessante. Dom Henrique tem uma participação na mídia, nas redes sociais, bem grande. Começou naquele blog, Padre Henrique ainda, né? E hoje, Dom Henrique, domhenrique.com.br, tá? Bom... Também no Facebook, né, professor? Facebook? O Facebook é Dom Henrique Soares da Costa. Pronto, botou Dom Henrique, ele vai aparecer. Ok. Muito bem. Dom Henrique, vou deixar que ele mesmo explique, fale um pouco da vida dele, né, antes de a gente começar a falar. Dom Henrique, explique um pouco da sua caminhada até bispo. Pode ser. Eu sou alagoano, nasci em 63, então sou do século passado. Nasci em 1963, sou do interior de Alagoas, da cidade de Junqueiro,
E depois fui padre da Arquidiocese de Maceió, porque a gente foi estudar lá e ficou lá, e lá entrei no seminário. Fui 15 anos padre da Arquidiocese de Maceió, ali fui professor de teologia, e antes aqui, pulei um pouquinho, tive 4 anos de vida monástica, na vida como monge. Fui 2 anos monge no Rio de Janeiro, no Mosteiro de São Bento, e 2 anos no Mosteiro Trapista, no Paraná, em Campo do Tenente. A Trapa é uma das ordens mais severas da igreja, é um ramo da vida beneditina. Trapa não tem nada a ver com trapo. É porque é uma ordem que nasceu na abadia de La Trappe, na França, no século XVIII. Então fui monge beneditino lá no Paraná, trapista. Depois voltei para o seminário de Maceió, terminei meus estudos, fui para Roma, estudei na Gregoriana, onde fiz teologia dogmática, mestrado em teologia dogmática. Eu terminei meu curso de teologia na Gregoriana e fiz o mestrado também na Gregoriana. Já a filosofia eu fiz na Universidade Federal de Alagoas. O senhor estudou junto com o Padre Paulo, não foi? Em Roma, moramos juntos. Moramos, porque Foram ordenados juntos, não? no mesmo ano. Mesmo ano? Mas eu não quis, porque o meu bispo queria. O meu bispo era Dom Edivaldo, ele disse, olha, o Papa João Paulo II vai ordenar. Aí eu digo, quero não, eu quero me ordenar na minha catedral em Maceió pelo meu bispo. Então eu ajudei, eu fui diácono na ordenação do Padre Paulo Ricardo. Ainda tem um livrinho. Eu fui diácono, depois embarquei para o Brasil, me ordenei na Catedral de Nossa Senhora dos Prazeres, em Maceió. Padre Paulo ordenou-se em junho, eu me ordenei em agosto. Mas moramos no Pio Brasileiro, sou daquela época, lá moramos 3 anos, 2 ou 3 anos juntos. 2 anos. E então voltei, sempre exerci muito magistério, fui professor de teologia. Né? Toda a minha vida de padre eu fui professor de teologia e dava um curso para os leigos. Esse livro é um pouco fruto desse curso. E também confessei muito, fazia muita direção espiritual. E depois de 15 anos de padre, fui feito bispo auxiliar de Aracaju. Passei 5 anos como bispo auxiliar de Aracaju. E há 3 anos e meio sou bispo diocesano de Palmares, no sul de Pernambuco. É a minha vida. Quer dizer que já são quantos anos de ordenado padre e bispo? Mais de 20 anos? Esse ano, 25 anos de padre. Eu fiz no dia 15 de agosto. Eu queria muito me ordenar numa data de Nossa Senhora. E me ordenei no dia 15 de agosto. Nunca se arrependeu de ser padre, de ser bispo? Professor, de ser bispo eu já me arrependi. Não, porque às vezes a gente se arrepende aqui. A gente fora, vai na marra. Mas ser padre nunca me arrependi, não. Agora ser bispo, mas porque o desejo da gente é ser padre. Entende? O meu gosto era estar com o rebanho, celebrar a missa, confessar, dar minhas aulas. Eu gosto demais de ser professor, hoje não posso mais ser. Então, ser bispo a gente é arrancado da vida da gente depois de 15 anos de padre. Aí o núncio chega. Naquele tempo, o núncio da minha época era o atual cardeal Baldisseri. Ele não telefonava para a gente, não. Ele chamava a gente lá. E então me falou uns 20 minutos. Falou e disse, olha, eu sei que a gente fazer um bispo dá muito trabalho, consulta muito, demora muito. Quando chega à conclusão é porque já rodou muito isso. E então o Papa já aprovou e eu sei que o senhor não é um homem de desobedecer ao Papa. Aí rodou. Depois disse, como é, o senhor aceita? Eu disse, aceita. Aí eu disse assim, eu vou dizer o quê? Só faltou dizer, se não aceitar, está condenado. Olha, mas eu disse, eu vou fazer o quê? Aceito. Aí ele riu e disse, eu tenho experiência, né? Eu disse, tenho. Então, mas não me arrependi de ser bispo, porque é um serviço. Né? Como ser padre é um chamado, ser bispo também é um chamado. Eu conheci um bispo de Lorena aqui, que já faleceu, D. João Hipólito de Moraes, muito amigo da Canção Nova, mas ele me dizia que ele recusou 3 vezes, na terceira não deram espaço para ele dizer não. Ele dizia, eu queria só ser padre. Né? Mas, Dom Henrique, nesse primeiro bloco, eu sempre gosto de fazer assim, um pouco de reflexão antes da gente entrar em algum tema. Hoje nós temos 2 assuntos interessantes. Hoje
Dia Nacional de Ação de Graças, né? Se bem que é mais lá para os americanos, aqui no Brasil não tem muita repercussão, né? Mas tem um significado, né? É que num país católico é meio complicado ter um dia de ação de graças. Por quê? Porque Todos os dias são dias. porque a ação de graças, né, em grego, ação de graças se diz Eucaristia. Então, para nós, a ação Todo de graças dia, né? não é um dia, é a celebração da Eucaristia. O que é a missa? Veja, a missa é o sacrifício de Cristo na forma de um banquete de ação de graças. A gente dá graças a quem na missa? Ao Pai. Através do Cristo. Por quê? A gente dá graças por tudo o que Ele fez desde a criação do mundo, tendo em vista a salvação em Cristo Jesus. E quem sustenta essa ação de graças? O Espírito Santo. Então a missa, ela é dirigida ao Pai. É ação de graças ao Pai. A missa não é para o povo. A missa é para o Pai. Quem oferece é o povo pelas mãos do Padre. É o povo de Deus, a igreja. Oferece o sacrifício de ação de graças ao Pai, pelo Filho no Espírito. Então, o sentido é esse: Pai, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos por tudo que tu fizeste por nós no teu Filho Jesus. Por causa do teu Filho Jesus, tu criaste o mundo. Por causa do teu Filho Jesus, tu chamaste nosso pai Abraão. Tu formaste o povo de Israel. Por causa do teu Filho Jesus, tu nos ensinaste pelos profetas. E na plenitude dos tempos, Pai Santo, mandaste o teu Filho. E ainda há pouco o entregaste por nós até a cruz e o glorificaste, derramando sobre ele o Espírito Santo e fazendo dele Senhor e Cristo. Por tudo isso, Pai, nós te agradecemos. Que bonito. Esse é o sentido da missa. Aí diz: recorda, Pai, recorda que o teu filho, é contando ao Pai isso tudinho, recorda, Pai, que o teu filho, na noite em que foi entregue, tomou o pão, tomou o cálice, disse: é meu corpo e meu sangue. Por isso, Pai, agora com ele aqui, nós te bendizemos, te pedimos pela igreja, te pedimos pelo Papa e os bispos, te pedimos pelos que estão aqui, te pedimos pelos irmãos que já morreram e por aqueles cuja fé só tu conheces. Tudo isso, Pai, nós te pedimos, esperando um dia chegar a ti, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Amém. Pronto, na unidade do Espírito Santo, e o povo diz amém. Isso é a missa. Então é uma grande ação de graças. Uma grande ação de graças. Nós oferecemos o Cristo como está no céu, imolado e ressuscitado, como aparece no capítulo 5 do Apocalipse. Eu vi um cordeiro de pé como que imolado. É Cristo como está no céu, vivo, ressuscitado, mas com as chagas da paixão. Assim ele está na Eucaristia, vivo, glorioso e ao mesmo tempo imolado. Por isso o Padre o quebra. Ele está imolado. Veja, a gente oferece ao Pai o Filho em ação de graças, sacrifício de ação de graças, e o Pai, Santa Teresa dizia, Sua Majestade é bom pagador, o Pai nos dá o Cristo como alimento em comunhão, oferecido em sacrifício e dado em comunhão. Então, para nós cristãos, a ação de graças é a missa. Tanto que eu acho muito interessante quando a gente, no fim da missa, eu vou dar graças. É meio desconchavado isso teologicamente, porque eu vou dar graças pela ação de graças. A missa é a ação de graças. Não existe maior. Todas as ações de graças, toda a nossa oração, toda a nossa vida vai para a Eucaristia e brota da Eucaristia. Então, um dia de ação de graças não é da nossa cultura, é da cultura anglo-saxônica, que é protestante, a tradição protestante não tem muito esse conceito, né? Então, não está na liturgia nossa, né? Beleza. Outra coisa que eu queria aproveitar esse primeiro bloco, né? A missa de hoje traz uma coisa interessante, que sempre me chamou muito a atenção. Eu queria que o senhor tivesse uma palavrinha sobre isso. O evangelho de hoje, Jesus chega em Jerusalém, ele vai ser crucificado, né? E ele chora sobre Jerusalém. É bonito aquele lugar ali, onde a gente enxerga Jerusalém, descendo ali de... porque Jerusalém fica no Monte Moriá, quer dizer, o templo fica no Monte Moriá, Monte Sião, a gente desce, tem um vale, o Vale do Cedron, o Vale do Cedron, um riachinho, a torrente do Cedron, e sobe
tem o Monte das Oliveiras. Aqui atrás estão Betânia, Betfagé. Aqui está o Horto das Oliveiras, onde Jesus ficou, e daqui ele vê Jerusalém e chora. Inclusive colocaram uma igreja bonita ali, Dominus Flevit, né? As lágrimas do Senhor. Eu acho impressionante, Jesus chora sobre Jerusalém. O Evangelho diz que ele chorou também sobre o túmulo de Lázaro, né? Certamente ele chorou outras vezes, mas essas duas vezes ele manifestou. Os apóstolos perceberam e escreveram. Jesus chorou muito. Chorou muito? Hebreus 5 diz, nos dias de sua vida terrestre, com grande clamor e lágrima é chorar, né? Ele ofereceu muitas vezes orações e súplicas àquele que o podia salvar da morte. Então veja, o autor da carta aos Hebreus diz que muitas vezes Jesus passava a noite rezando e nessa oração muitas vezes era pedindo ao Pai que o livrasse da morte. É claro, Jesus não era doente, não queria morrer. Quem quer morrer está com algum problema sério psíquico. A gente quer viver. E Jesus era sadio. Veja. Então, a morte para Jesus foi muito custosa. É tão custosa que em Marcos 14, no horto, na quinta-feira santa, ele sentiu pavor e angústia. Medo e angústia. É um quadro depressivo. Suou sangue, né? É um quadro depressivo. Suou lágrimas, suou Jesus não queria morrer. Sangue, né? Quem diz eu quero morrer, está com algum problema no equilíbrio psíquico. Então, a morte realmente custou para Jesus. Custou. Aí o autor da carta aos Hebreus diz, e apesar, olha que coisa linda, e apesar de ser o filho, aprendeu a obedecer do sofrimento. E por isso, foi feito sumo sacerdote. É nosso sacerdote, é nosso salvador. Porque aprendeu a obedecer. Eu posso dizer, eu vou dizer a frase, vocês vão dizer, o bispo ficou louco, mas depois eu vou explicar. Que Jesus teve de se converter. Não moralmente, porque Jesus nunca teve pecado. É santo e santíssimo. Mas Jesus tem uma vontade humana igual a nossa. Jesus tem uma alma humana. Alma quer dizer vontade, sentimento, sensibilidade, emoções. E Jesus, veja, claro, ele não queria, ele veio pregar o reino de Deus e esperava que os judeus aceitassem, que o povo de Israel aceitasse. E Jesus então foi descobrindo, vendo a rejeição, que o reino viria não pela aceitação da pregação dele, mas pela morte. Isso custou para nosso Senhor. Ele vai dizer no Evangelho de João, agora minha alma está angustiada. O que direi? Pai, salva-me desta hora? Foi para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então ele aprendeu a obedecer. Ele aprendeu a ajustar a sua vontade humana à vontade do Pai. Então, nesse sentido, converteu-se nesse sentido. Ou seja, verteu, a vontade, direcionou a vontade humana dele à vontade do Pai. E por isso ele é modelo, autor e consumador da nossa fé. Então, o que nosso Senhor fez é o caminho que nós temos de fazer. E não é fácil. Ajustar minha vontade à vontade do Pai. A diferença é que nós temos pecado e Jesus nunca teve. Mas foi descobrindo a vontade do Pai. Veja, e fazendo. Agora, esse choro sobre Jerusalém, eu quis recolher está vocês dentro disso, professor. Pois é, veja, é o fracasso. Pintainhos. Humanamente, Jesus fracassou, professor. Sim. Humanamente, Jesus não fez sucesso não, viu? Jesus fracassou. Fracassou. Jesus não conseguiu convencer o povo dele de que ele era o Messias. Jesus não conseguiu convencer nem os apóstolos, que na hora correram, não ficou ninguém para contar a história. Ficou João, o resto fugiu. Veja, Jesus termina no horto sozinho, grita pelo Pai e o Pai se cala. São as dores do reino de Deus. O Pai foi tornando Jesus totalmente pobre. Jesus é o pobre, é humilde. Vocês vejam, se o remédio foi esse, imagine a doença da humanidade, o pecado do mundo. Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele carregou-se com os nossos pecados. O castigo que nos dá a paz caiu sobre ele.
pelas suas chagas nós fomos curados. É o que diz o profeta Isaías, falando do servo sofredor. Então isso nos consola, porque a gente que é cristão, a gente que tem o Espírito de Cristo, a gente é chamado a entrar na obediência de Cristo. Cristo por nós se fez obediente até a morte, morte de cruz. A paixão não foi um passeio, não foi um faz de conta, não foi uma brincadeira. Então o Senhor chorou, Ele chora sobre Jerusalém, Ele amava Jerusalém, Jesus ama o povo dele. Jesus esperava que Israel se convertesse. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Jesus chora. O Evangelho fala uma frase hoje, marcando: não reconhecestes o dia em que foste visitada. Deus visita a gente de dois modos: ou para consolar, ou para castigar. Agora isso é para a gente também. Também, né? Na Sagrada Escritura, a visita de Deus: prepara-te, Israel, para o encontro com o teu Deus. Isso pode significar salvação ou condenação, castigo. Então a queixa de Jesus: tu não reconheceste o dia em que, através de mim, em mim, Deus te visitou. E as consequências vêm. Fechar-se para Deus deixa consequências na nossa vida. Deus é a vida, é o vivente, é o sentido da nossa vida. Fechar-se para Ele é perder o rumo da vida, é perder o sentido da vida. Então isso não é brincadeira. Vocês querem um exemplo disso? Veja a nossa cultura, a nossa sociedade que vai se fechando para Deus e o que vai se tornando. Podem ver. Sem Deus o homem morre. Sem Deus o homem perde o rumo. Sem Deus o homem acha que vale menos do que um mico-leão dourado, do que um jacaré. A gente é capaz de prender uma pessoa porque pegou passarinho e estava vendendo ilegal. O Ibama vem e prende, mas quer que seja legal, bonito e livre abortar. Matar uma criança. O homem sem Deus, ele perde o prumo, ele perde o rumo, se desapruma, se desarruma. Então Jesus chora, e chora de verdade, porque ele não esperava aquilo de Jerusalém, não esperava. Ele esperava ser aceito por Israel, e foi rejeitado. Como depois vai dizer São Pedro: alguém pagou um alto preço pelo vosso resgate. E o choro sobre Lázaro? A mesma coisa, a impotência diante da morte. O homem não foi criado para a morte, Deus nos criou para a vida. Ele deixou o amigo morrer, né? A morte é uma ferida. Veja. E os judeus ainda comentam: vede como ele o amava. Ele que deu a vista ao cego não podia ter ressuscitado, ter impedido que ele morresse? E Jesus chora. Como eu choro, como vocês choram, como você em casa chora, diante das impotências da vida. A vida não é como a gente quer. Vocês todinhos têm frustrações, eu tenho as minhas. Cada um sabe onde o calo aperta, cada um sabe do choro que chora no travesseiro. A gente se faz forte, se faz de forte, e é para ser assim, mas cada um sabe seu medo, sua saudade, sua frustração, sua angústia. Mas que coisa linda, tudo isso como cristão eu posso dizer: eu completo na minha carne o que faltou da paixão de Cristo. Já não sou eu quem chora, é Cristo que chora em mim. Já não sou eu quem tem medo, é Cristo que tem medo em mim. Eu só não posso dizer, é Cristo que peca em mim. Isso não é? Mas o resto, veja, ele realmente tomou sobre si a nossa humanidade. Deus, em Jesus, pessoalmente humanizou-se. Então por isso ele chora. Ele chora. Não ressuscitaria Lázaro não. Por que ressuscitou? Para mostrar que tem poder sobre a morte. Para mostrar que um dia ele ressuscitaria e nós nele ressuscitaremos. É isso. E por que a mulher chora mais do que o homem? Vamos ver se o senhor é psicólogo. Eu não vou dizer a minha mulher chorava mãe porque estava triste, chorava porque estava alegre. Mas se eu chorasse, aí eu levava uma bronca. Muito bem, homem não chora. Homem não chora. Mas não é? É uma injustiça, né, professor? Pois é, mas
Chorando com lágrimas ou sem lágrimas, a gente chora. Se não chorar nos olhos, chora no coração. O Dom Ascânio Brandão dizia que o choro é um tributo da natureza, ninguém escapa dele, né? Depois, Nem Jesus escapou. não, depois né? o choro alivia, né? É uma cartaz também. É bom chorar. Graças a É Deus. bom ser forte e é bom não ter medo de ser fraco. Agora, eu fico pensando, sabe, Dom Henrique, eu acho que Jesus também naquelas noites ali com o Pai, ele vendo aquelas rejeições que ele sofria, né? Os fariseus, doutores da lei, desafiando ele toda hora. Também Não, deixa, veja, deixa orar no ombro do Pai nas madrugadas. veja, né? porque historicamente Jesus foi percebendo, diante da rejeição, que ele ia terminar mal. Ele ou mudava, seria um Messias como os judeus queriam, um Messias de sucesso. O diabo já tinha dito, o diabo deu a Jesus os conselhos todinhos para ele ser um Messias de sucesso. Se Jesus seguisse o diabo, não ia para a cruz, não. Repare o programa. Veja, transforma a pedra em pão. Veja, quem era que ia crucificar alguém que dá pão? Ele fez isso, ele não transformou pedra, mas multiplicou os pães na Galiléia, queriam fazê-lo rei. Veja, depois o diabo diz, pula do pináculo do templo para baixo, vai ser o maior sucesso. Deixou. Veja, depois diz, siga o que eu estou dizendo, olha, siga a minha lógica. Eu entendo de política, eu entendo de palácio. Siga a minha lógica e tudo isso vai ser seu, de porteira fechada. Herodes vai negociar contigo, Pilatos vai negociar contigo. Mas Jesus não aceita nada disso. O caminho dele é o caminho que o Pai mostrou no batismo. No batismo de Jesus, o Pai diz como ele deve ser o Messias. No batismo de Jesus, o Pai diz, este é o meu Filho amado, no qual eu coloco o meu bem-querer, e derrama o Espírito. Essa frase está na Escritura, Isaías capítulo 42, versículo 1, é a primeira frase do primeiro cântico do servo sofredor. Lá diz, eis o meu servo que eu escolho. Veja, eis o meu eleito, no qual eu tenho prazer. Pus sobre ele o meu espírito. Então, o Pai derrama o Espírito sobre Jesus e diz essa frase. E ao invés de chamá-lo de servo, chama de filho. Veja, então, o que quer dizer isso? Que Jesus é aquele servo, é o filho que é o servo, que vai viver os 4 cânticos do servo sofredor. Leia lá, Isaías 42, Isaías 52, 53, leia lá. As leituras da Semana Santa. Isaías 51, 52, então leia os cânticos dos servos, que a igreja lê na Semana Santa. Então Jesus já sabe que ele vai ser o Messias humilde, pobre, que vai ver o Messias perseguido. E o diabo diz, não, faça sucesso que a coisa vai bem. Jesus diz, não, eu vou ser o Messias como o Pai quer. Eu tenho aqui alguns recados para dar. Primeiro, quero dizer o nome da cidade de vocês. Levantem a mão que os câmeras vai aí mostrar. Temos amigos aqui de Cana, São Paulo, aqui do nosso lado. Um grupo grande de Cana daí. Vitória, em Pernambuco. Tem Vitória também no Rio Grande, não. Espírito Santo, né? Mas vocês de Pernambuco. Uberlândia, Minas Gerais. Campo Belo, Minas Gerais. São João do Meriti, Rio de Janeiro. Tá aí. Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Cachoeira Paulista, aqui é a nossa cidade, Manaus, Amazonas, Lages, em Santa Catarina, Martinópolis, São Paulo, Itaguaí, Rio de Janeiro, Colombo, Paraná, Rio de Janeiro, capital, Goiânia, Goiás, Simão Dias, Sergipe, Santo André, São Paulo, Maceió, Alagoas. Gente da sua cidade. O senhor nasceu lá, não é? Não. Era parte da diocese, mas... Assim, Piracema, Minas Gerais. Ok. Sejam bem-vindos todos à Canção Nova, à nossa Escola da Fé. Outro recado aqui, vocês estão vendo essa Bíblia aqui. É a Bíblia da CNBB, que é usada. Desta Bíblia são tirados todos os textos das leituras, das missas, né? É uma parceria da editora Canção Nova com a CNBB. Uma Bíblia, né, perfeita aí, com capa de couro, muito boa, fácil, com bastante explicações no rodapé.
ajuda bastante a gente compreender. Esses produtos todos que vocês vendem, é só acessar o site loja.cançãonova.com, pode comprar pela internet, ou então pelo telefone 12 31 86 26 00. Você está ajudando a Canção Nova a evangelizar. O custo mensal da Canção Nova é altíssimo, chega a 25 milhões de reais por mês. A Canção Nova tem cerca de 1.500 consagrados, mais 1.000 e tantos funcionários, para tocar essa verdadeira empresa de evangelização, empresa no sentido correto, de quem trabalha, nesse sentido. Muito bem. Outra coisa que eu preciso dizer também aqui é o seguinte: promoção Família Canção Nova já sabem, Quem adquiriu aquele mix de produtos de novembro, você precisa fazer a sua validação na participação para os sorteios. Então tem que entrar no site famíliacançãonova.com, validar sua participação e concorrer aos prêmios. São 2 viagens, 2 peregrinações, uma a Portugal, outra a Terra Santa, e também tem outros prêmios envolvidos aí. Quero lembrar que você pode assistir toda a programação da Canção Nova pelo Canção Nova Play, ok? Qualquer de graça, não precisa se inscrever nem nada, pelo YouTube, Canção Nova Play, pode assistir toda a programação. Muito bem. E os nossos meios de comunicação com o programa, temos o e-mail escola da fé, @cançãonova.com, e o facebook.com/escola da fé. Por aí você pode mandar sua pergunta e outras coisas. Bem, Dom Henrique, deixo com o senhor o livro, Escatologia sobre o Fim do Mundo. Dom Henrique me disse que quando ele escreve é assim: ele estuda, reza, quando desce a inspiração, ele bota no papel. Às vezes 2 horas da madrugada, 3 horas da madrugada. Então, não é um texto assim, eu diria, pesado, não. É um texto para leigo mesmo, interessante, Mas, Dom Henrique, eu queria começar colocando uma citação do catecismo aqui, só para dar abertura, escatologia são os últimos acontecimentos, Antigamente chamava-se novíssimo. Só para explicar, porque Isso. essa palavra é um palavrão danado, escatologia. Por isso que eu coloquei aqui embaixo, sobre o fim do mundo. Se eu botasse escatologia, ninguém nem ia olhar, mas botando o fim do mundo, todo mundo vai procurar saber o que é. A gente tem que saber fazer a coisa. Mas veja, essa palavra escatologia é a parte da teologia que trata das últimas coisas. Na língua grega, escatom quer dizer o fim. Fim não somente no sentido de fim da picada, de fim do caminho, mas fim no sentido de finalidade, o sentido último das coisas. Meta. A meta. Não é? Escatom é o singular. E escatar. O que são os escatar? São as coisas últimas. Morte. Os últimos acontecimentos. Juízo, inferno, paraíso, tá certo? Então são os escatar. Isso tudinho quem trata é a escatologia. Isso aqui foi o seguinte: quando eu era padre em Maceió, escrevia quinzenalmente para o jornal da Arquidiocese. Tinha tempo de escrever, O Semeador. Então, eu escrevi um cursinho sobre o fim do mundo. E são desses artigos, depois eu adaptei para um curso de teologia de leigos, e são esses artigos que estão aqui. Então, eles são fáceis. Fácil não quer dizer superficial. Não, aqui realmente tem consistência teológica, sim. Agora, dito de um modo que qualquer pessoa entende. Tá certo? Então, é esse o sentido do curso. Eu queria colocar uma coisa que, sempre que eu ouvia falar de fim do mundo, desde que era criança, morria de medo, Vai pegar fogo em tudo, vai acabar tudo, as estrelas vão cair do céu. Aí eu olho o catecismo aqui, depois que eu passei a estudar o catecismo, há uns 20 anos atrás, o parágrafo 1047 diz assim: também o universo visível está, portanto, destinado a ser transformado, não é aniquilado, a fim de que o próprio mundo, restaurado em seu primeiro estado, esteja sem mais nenhum obstáculo a serviço dos justos, participando de sua glorificação em Cristo ressuscitado.
Mudou meu conceito de fim do mundo. Não vai acabar tudo não, né? Não, porque Deus não acaba com o que Ele criou. O povo não diz assim, no interior, eu acho que por aqui também, no Nordeste, acabou a primeira vez com água e vai acabar a segunda com fogo. E da primeira vez acabou. Quando a água baixou, estava tudo lá. Então não acabou. E como não acabou a primeira, não acaba a segunda. Água e fogo são símbolos do Espírito Santo. É uma linguagem que... O Espírito é água e o Espírito é fogo. A água e o fogo purificam. Quem purifica mais, a água ou o fogo? O fogo. Deus purificou a sua... O que a Escritura quer dizer quando conta o dilúvio é que Deus não admite o pecado e purifica a sua criação. Essa purificação chegará ao máximo quando Cristo, nossa vida, aparecer em glória. Em glória quer dizer cheio de Espírito Santo, que é fogo. Esse fogo que vai derreter esse mundo é o Espírito Santo. E o fogo faz três coisas. Primeiro, o fogo ilumina. E no Espírito Santo a gente vai ver o que é esse mundo. A gente vai ver o que é a história, o que foi que cada um fez. É tremendo. Porque você vai ver o que você fez e as consequências do que você fez. Nos seus filhos, nos seus pais, nos seus netos, nos seus bisnetos, nos seus amigos, o que você deixou de fazer, o que provocou. Isso só no juízo final. É na luz do Espírito Santo. O Espírito é fogo. Primeiro o fogo ilumina. Depois o fogo queima purificando. O que foi palha, dana-se. O que foi escória, dana-se. E o que foi precioso, aí vem a terceira coisa, o fogo transfigura, encandece. Ou seja, a criação toda, ela vai ser ressuscitada. Ela vai ser transfigurada, um novo céu e uma nova terra. Como será? Não temos a mínima ideia, porque já não é mais esse mundo, é esse mundo glorificado. É aí que nossos corpos, parte desse mundo físico, também ressuscitarão. Não desse jeito, este corpo, mas desse jeito não. Como? Como o corpo de Cristo. E como era o corpo de Cristo? Não sabemos. É um corpo cheio de Espírito Santo. São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, semeado na humilhação, ressuscita em glória. Semeado na fraqueza, ressuscita em força. Semeado corpo físico, psíquico, ressuscita corpo espirituado, cheio do Espírito Santo. Então é isso. O mundo todo vai ser derretido. O que tiver de pecado, mensalão, petrolão, corrupção, malandragem, traição, tudo vai ser derretido. Que bom. E aparecerá um novo céu e uma nova terra. E o Apocalipse diz, e o mar já não existe. O que é que tem o coitadinho do mar? Se vocês vissem o mar da minha região do Nordeste, os mares de Pernambuco, de Alagoas, aquele mar não existisse, seria um pecado. Não, é que na Escritura o mar é símbolo do caos. O mar é símbolo do pecado, da revolta contra Deus. Então, quando diz o mar já não existe, quer dizer, o pecado já não existirá. O caos, a desordem já não existirá. A ideologia de gênero já não existirá. Não existirá mais esse lixo que o pecado humano cria. É isso que a Escritura quer dizer. E aqui tem uma coisa também interessante, né? O parágrafo 1048. Ignoramos o tempo da consumação da terra e da humanidade e desconhecemos a maneira de transformação do universo. Exatamente. Quer dizer, transformação do Exatamente. universo. Não é o fim. Não, a segunda carta de acabar. Pedro, não, a segunda carta de Pedro diz isso. Tem que ler. Junta a segunda carta de Pedro, o Apocalipse, e você vai ver isso. Né? Então passará a figura deste mundo. Esse mundo já não será assim. É um mundo com essa vida. Será um mundo de glória. Como meu corpo será glorioso. Como minha alma será gloriosa. Nossa alma no céu não é como aqui. Não é só uma mudança de andar. Eu saio do segundo, vou para o quinto. Não. Seremos transfigurados em Cristo. Lá ninguém mais vai sofrer. Ninguém mais vai chorar. Ninguém mais vai ficar triste. Ninguém mais vai ter saudade. Quer dizer que... Quem morreu? Minha mãe morreu. Espero que esteja no céu. Veja. Então... ela vê
minha história aqui na terra, os meus irmãos, vê, em Cristo ela vê. Porque em Cristo, nem a morte, nem a vida nos separarão do amor de Cristo. Então veja, vê, mas sofre, impossível. Porque o gozo, a alegria de Deus supera todo o sofrimento. Então, a gente não vai para lá para sentir o que sente aqui. Lá é a plenitude, é o gozo, é a alegria plena. Então, a preocupação dos de lá conosco é diferente da nossa. Então, é outro, é a plenitude da vida. Sim. E fico intercedendo, né, Dom? E fico intercedendo. Para que a gente pegue o caminho certo. Em Cristo, claro, Cristo, no amor de Cristo, nós cuidamos uns dos outros. O amor não é desinteressado, o amor não é frio, não. O amor de Cristo nos impele, nos impulsiona, diz a Escritura. E o amor de Cristo o que é? É o Espírito Santo. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Está lá o capítulo 5, versículo 5 da carta aos Romanos. Pronto, a abertura foi feita. Pronto, já entenderam. Agora vamos pegar o juízo final já está explicado. Agora o senhor começa a morte, o juízo, o céu. Fique à vontade, a aula é sua hoje. Não, quer que eu fale? Diga, quer que fale sobre isso? Vamos começar com a morte, bem rápido? À vontade. Bom, sobre a morte a gente pode dizer o seguinte. Primeiro, a morte no ser humano não é como nos animais. A morte é um mistério de separação. Sem o pecado, o homem morreria? Morreria e não morreria. A morte não teria o gosto de morte que tem. Veja. Seria uma transformação sem o pecado, suave, né? Seria a gente chegar a isso que eu disse, sem sofrimento, sem passar por essa experiência amarga, travosa, que a gente chama de morte. Porque a morte, com essa cara feia que ela tem, é causada pelo distanciamento de Deus. Desde que o homem pecou, e para usar a imagem do Gênesis, foi para trás daquela moita, quando Deus procurou o homem, ele estava atrás da moita, escondido. Desde aquilo ali que a gente vive fugindo de Deus. A gente confia desconfiando. Veja, Deus se tornou para nós tão próximo e tão distante, meio que como que uma ameaça. De modo que o salto na morte é sempre um salto, por mais que a gente creia, de vez em quando vem aquela pergunta chata, danada. E se não for verdade? E se não tiver nada? Veja. Por quê? Porque o homem com o pecado fechou-se para Deus. Isso está na gente. O santo não tinha medo de morrer, né? Aí é que está. Veja bem, vou entrar nisso agora. A morte é primeiramente um mistério de separação. Separação da alma e do corpo. Separação desse mundo. Separação da minha vida, o que eu amei, o que eu construí, o que eu fiz. Separação das pessoas que eu amo. Separação dos meus planos. A morte é danada. Não pergunto se eu tenho um compromisso no outro dia, se tinha alguém me esperando. Nada. Não respeita nada, ninguém. A morte, vou usar uma expressão nordestina, a morte mangou dos brasileiros todos. A gente esperava que o Tancredo Neves fosse o presidente da República. Na véspera, a morte nem ligou para a gente. Levou o Tancredo. Veja o que é a morte. A morte nos desmoraliza. A morte está associada ao pecado. A morte tem o cheiro de absurdo. Quando é uma pessoa idosa que morre depois de uma vida bem vivida, a gente ainda atura. E quando é um jovem? E quando é uma mãe que deixa os filhos para criar? E quando é uma morte por uma injustiça gritante? A morte é terrível. É terrível. A morte não é bonita. Agora, atenção. O homem não morre como os animais morrem. Os animais não sabem que vivem, também não sabem que morrem. Só o bicho-homem, você sabe que vive. E você diz, como é bom viver. E só o homem sabe que vai morrer. Isso quer dizer que o homem é o único bicho que tem que dar um sentido à morte dele. Por um lado, a morte é algo, professor, que vem, quer eu queira, quer não. Por outro lado, eu tenho que dar um sentido. Eu posso morrer como um derrotado, eu posso morrer angustiado, eu posso morrer praguejando, ou eu posso fazer da minha morte
o melhor momento da minha vida. Cristo fez da morte dele, veja, por fora, a morte foi imposta a Cristo. Foi preso, levado na marra, mas por dentro, Cristo fez da morte dele um ato de amor. Pai, nas tuas mãos eu me entrego. Então nós somos, cada um de nós é chamado a dar um sentido para a sua morte. E aqui, meu amigo, vale o ditado do povo: tal vida, tal morte. O sentido da minha morte, eu vou plantando na minha vida. Se a minha vida foi uma amizade com Deus. Como se vive, se morre. Exato. Por isso, santos. Veja, São Paulo tinha tal. Ele que disse: para mim viver é Cristo. O que era morrer para São Paulo? Está em Filipenses 1. O meu desejo é partir para estar com Cristo. Veja, para São Francisco a morte é a irmã. Para Santa Teresinha ela não morre, entra na vida. Santa Teresa diz: vivo sem viver em mim e tão alta vida espero que morro porque não morro. São João da Cruz diz: amanhã eu vou cantar matinas no céu. Em Maceió tem uma freira velhinha que depois da missa ela se levantava e ia lá no sacrário. Eu gostava de ver só para mangar. Mangar quer dizer gozar. Seminarista é bicho perigoso. Aí eu ficava olhando, a freira ia, já velhinha, chegava no sacrário, alisava assim, fazia: homem, me leve. Homem, me leve. Eu dizia: o senhor já levou, aí dizia lá, as irmãs da turma dela todinha: esqueceu de mim, foi. Veja, para essa irmãzinha, ficha, né? Essa irmãzinha chegou a uma tal amizade com Cristo que ela mudou o sentido da morte. É por isso que a gente não chama a morte de Nossa Senhora de morte. Dormição. Nossa Senhora morreu, mas o modo como ela viveu a morte, Dormício, né? não é? Imagine a doçura de quem sempre foi amiga de Deus. Imagine a alegria de encontrar seu filho na plenitude da glória. A gente não tem a ousadia de chamar essa morte de morte. A gente chama dormição. Dormição da Virgem Maria. Então, vejam, a morte, ela é vencida em Cristo. Cristo morrendo, abriu o caminho da vida. Então, nós temos a graça. O cristão, professor, tem a graça de viver da morte que ele vai morrer. Desde o batismo, recebendo o Espírito de Cristo, a vida de Cristo e a morte de Cristo vai trabalhando em vocês. A nossa vida é mortal não é porque vai acabar no fim, não é só por isso. Nossa vida é mortal porque ela é toda carcomida pela morte, feito madeira bichada. É morte cada saudade, cada derrota, cada tristeza, cada medo, cada angústia, cada frustração. A nossa vida é morte o envelhecimento, é morte as forças começarem a faltar. Veja, então a nossa vida é toda mortal. Eu posso viver isso como uma derrota maldita, ou eu posso ir unindo as minhas mortes à morte de Cristo. De modo que a morte de Cristo vai trabalhando em mim, e a vida de Cristo, veja, no seu Espírito Santo, recebido no batismo como vida, na crisma como força, na Eucaristia como amor que dá vida, a vida de Cristo vai sendo plantada em mim. Até que quando eu der o último ponto nesse mundo, a morte termine o trabalho dela. A minha alma vai ser transfigurada em glória, na glória de Cristo, e o meu corpo no fim dos tempos transfigurado na glória de Cristo. Então, repare como é bonita a nossa esperança. Veja, então é dado ao cristão a morte, e eu penso muito na minha morte, não penso com tristeza não. Eu só penso preocupado com uma coisa: Senhor, que eu saiba morrer. Mas para eu dizer isso, eu tenho que dizer primeiro: Senhor, isso eu peço, ajude-me a confiar em Ti até o fim. Para que o último momento da minha vida de consciência, eu possa dizer, ou com palavra ou com um ato só, com um pensamento: Senhor, eu Te busquei a vida toda, e agora, com toda a confiança do meu coração, eu pulo nas Tuas mãos. Eu vi um santo dizendo assim:
Para morrer bem, tem que morrer antes de morrer. Sim, isso que eu estou dizendo. Quer dizer, é viver uma vida Veja. desapegado, né? Então a morte de Cristo vai trabalhando em mim. O cristão nunca morre sozinho. O cristão nunca sofre sozinho. É com Cristo. Então a morte não é uma desconhecida da qual eu vivo fugindo. Um cristão não foge da morte. Serenamente caminha para ela, sabendo que Cristo transformou o sentido dela. Então, sobre a morte é isso. Quem quiser saber mais, compre o livro, para saber como morre. Qual é a outra? Vamos que eu falar não quero do céu. ficar na morte. Vamos falar do juízo e do céu. O céu. Eu vou dizer uma palavra, eu acho que eu cito aqui, de um dos maiores teólogos do século passado, von Balthasar, um teólogo suíço. O Papa João Paulo II gostava muito dele, né? Ele diz assim, eu vou dizer, depois eu explico. Deus, veja, Deus é o nosso escatom, é o nosso fim. Veja, enquanto atingido, Deus é o céu. Enquanto perdido, Deus é o inferno. Enquanto nos purifica, é nosso purgatório. Enquanto nos julga, é nosso juízo. E tudo isso como ele veio a nós, em Jesus Cristo. Então, o que é o céu? O céu é estar com Deus em Cristo. Não interessa como vai ser. Interessa que eu vou estar com Ele. Aquela frase de Jesus ao ladrão, hoje estarás comigo no paraíso. Nessa frase, o que é o mais importante? O que é que me interessa mesmo? É o comigo. O negócio é estar com Ele. Onde Ele estiver, eu estando com Ele, não quero saber mais nada. Resolvido. O céu é estar com Cristo. O céu é na Eucaristia eterna, como o discípulo amado, e você é o discípulo amado, recostar a cabeça no peito de Jesus. Isso é o céu. O céu é Cristo. Por isso que São Paulo fala Cristo. que não tem como explicar. Né? Olhos humanos mas jamais viram, ouvidos humanos. Não interessa isso. Nem a morte, nem a vida, nem criatura alguma nos poderá separar do amor de Cristo. Deus se dá a nós em Cristo. O como a gente não pode imaginar. A Escritura usa figuras, trombeta, veste branca, tudo isso são figuras. No céu nem tem fábrica de trombeta, nem tem tecelagem. Então veja, o que a Escritura para falar do que não pode falar, tem que usar imagem. Imagens. Para mim interessa isso, estar com Cristo. Que coisa mais linda do que na última ceia Jesus dizer, Pai, aqueles que tu me deste, eu quero que onde eu estiver, eles estejam comigo. Diga, para que vejam a minha glória. A glória é o Espírito Santo. Ver a glória é ver a luz. Santo Irineu diz assim, como aqueles que veem a luz estão na luz, os que veem a glória estão na glória. Vou explicar. Vocês estão vendo a lâmpada. Mas veja, a luz está onde? Nós todos estamos dentro da luz. Luz em todo canto. Como aqueles que veem a luz estão na luz, aqueles que veem a glória de Deus estão mergulhados na glória, no gozo, na alegria, na plenitude. Isso é o céu. Então o céu é estar com Cristo. É comunhão, é amor. E estando com Cristo, estamos uns com os outros. Tá certo? Eu vou me lembrar de quem eu sou no céu? Claro que sim. Eu vou reconhecer as pessoas no céu mais do que na terra. Porque na terra a gente conhece desconhecendo. Na terra a comunhão é imperfeita. E agora com a internet mais imperfeita ainda. Porque eu posso me mascarar. O meu corpo eu posso sorrir e pensar, não vale nada. Veja. Enquanto que o corpo glorioso não esconde, é como uma vitrine, revela. Então, aqui está, veja, o céu é comunhão. E o que é o inferno? É perder Deus eternamente. O inferno é a coisa mais triste, a gente não pode imaginar o céu, nem pode imaginar o inferno. Porque aqui, por mais que a vida seja um inferno, mas a gente tem esperança de ter jeito.
tem esperança de diminuir. E por mais que a vida aqui não dê certo, uma outra coisinha dá. O inferno não. É o fracasso eterno, total e sem remédio. Porque a gente perdeu aquele que seria a alegria e a plenitude do nosso coração. Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero lembrar que Dom Henrique vai ter uma participação agora na Escola na Fé, de vez em quando, com uma participação respondendo alguma pergunta ou explanando algum assunto que ele vai gravar lá mesmo, né? Na sua diocese, e vai mandar para a gente, tanto no Escola da Fé quanto no Pergunte e Responderemos. Vai responder de vez em quando alguma pergunta no nosso programa Pergunte e Responderemos. Tá? Ok. Outra coisa que eu quero avisar aqui é do Osana Brasil. Então a Canção Nova faz todo ano, né, no final do ano, o grande acampamento, que esse ano vai ser nos dias 1, 2 e 3 de dezembro. Tá? Cantai ao Senhor uma canção nova. Ele faz maravilhas e nos dá a vitória. É um evento especial porque a Canção Nova está completando 40 anos. 40 anos, né, do chamado feito pelo Monsenhor Jonas, é um primeiro grupo de jovens, né, que começou com ele a Canção Nova. Inclusive, eu não entrei nesse grupo de jovens porque eu já era casado. E o padre começou só com jovens que eram solteiros. Mas ficamos aí junto até hoje. A programação do encontro contará com um momento de oração, adoração ao Santíssimo, missa, pregação, testemunhos, shows, além de atividades paralelas, show acústico, Rosana Kids, Luau e grupo de oração. Informações, telefone 12 31 86 2600 e eventos.cancionnova.com, você pode ter aí as informações. Ok, eu quero rapidamente apresentar o índice desse livro, que é para que quem quiser aprofundar nesse assunto saiba o que tem. Então, tem uma apresentação, uma introdução. Primeiro, a vinda do Senhor. Né? A vinda do Senhor segundo o Antigo Testamento, a vinda do Senhor segundo o Novo Testamento, o que acontecerá na vinda do Senhor. Depois, a parousia, né? O que vai acontecer com a história humana, com a criação, é o item 1. O capítulo 2, a ressurreição dos mortos. A ressurreição no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a ressurreição de Cristo e da humanidade, com que corpo os mortos ressuscitarão, a ressurreição e reencarnação. Esse item aqui é muito interessante. A reencarnação é todo o capítulo 3, desdobra no capítulo 3 a reencarnação. Depois temos o capítulo 4, a vida eterna. Capítulo 5, como entender o inferno. Capítulo 6, a morte. Capítulo 7, o que acontece após a morte. E o 8, a purificação após a morte, o estado purgatório. Ok, então, esse aqui é o conteúdo básico do livro. Vou começar com uma pergunta para o senhor, para ver se a gente consegue responder as perguntas que estão aqui. Qual a relação entre a escatologia e o advento? É bom que nós estamos às portas do advento, né? O advento, ele celebra as duas vindas de Cristo. Celebra primeiro a vinda no fim dos tempos. Sobretudo as 2 primeiras semanas do advento, lembram que a igreja, que nós estamos caminhando para encontrar o Senhor. A palavra advento quer dizer vinda. Por isso a cor roxa, por isso se usam poucas flores, por isso não se canta o glória. Então o advento tem um pouquinho a cara de expectativa, quase que de penitência. Não chega, o advento não é um tempo penitencial. É um roxo. É roxo mitigado, mesmo, né? Mas por quê? Porque na Gália, na antiga França, né, a Gália, era tempo de penitência mesmo, preparando a vinda do Senhor. Agora, a partir de 17 de dezembro, começa a Semana Santa do Natal, com as antífonas Ó, daí vem Nossa Senhora do Ó. Então, aí é preparação para a vinda no Natal. Recordar, celebrar a primeira vinda. Então, o tempo, as primeiras 2 semanas do Advento, até 16 de dezembro, tem esse gosto escatológico, o fim dos tempos. É isso aí. Beleza. Aqui uma pessoa pergunta o seguinte, é o Arthur Santana via Facebook. Mesmo Cristo sendo onisciente, ele não sabia o que ele iria passar? Ele não sabia o que a sua missão seria cumprida na cruz? Não. Jesus, veja bem, atenção, Jesus é uma pessoa divina, com uma natureza divina. A natureza divina do Filho é a do Pai e a do Espírito Santo. Mas ele, ao se fazer homem, veja, ele se esvazia.
Filipenses 2, versículos 5 e seguintes, usam um verbo tremendo. Não é? Ekenosen, esvaziar-se, murchar. Ele murcha, ele se faz homem de verdade. Jesus, como aparece no Evangelho, é a pessoa do Filho, veja, na natureza humana. Uma natureza humana é corpo humano, limitado, que cresce, que envelhece, e alma humana, com conhecimento humano, vontade humana. Então Jesus tem um conhecimento humano, quer dizer, limitado. Jesus não sabia o fim dos tempos. Ele diz, nem o Pai, nem os anjos, nem o Filho. Jesus pergunta. Se você desse um computador para Jesus trabalhar, ele não sabia para que servia. Ele aprendeu. São Lucas diz, crescia em estatura, em sabedoria e em graça. Então Jesus não sabia tudo. Deus é onisciente. Mas Jesus tem um conhecimento humano, e o conhecimento humano é limitado. E o divino? Enquanto homem, ele não usa esse conhecimento. Jesus tem 3 tipos de... O conhecimento humano de Jesus se manifesta de 3 modos. O conhecimento prático, tem que aprender as coisas, tudo. Teve que aprender a falar, teve que aprender a andar, teve que aprender tudo, como nós aprendemos. Depois Jesus teve o conhecimento que os profetas têm, infuso, que alguns santos tiveram. Esse conhecimento infuso é o quê? Sobre o que é importante para a sua missão. Jesus sabia que a sua morte seria pela salvação da humanidade. Jesus sabia que depois da sua morte iria continuar a história e por isso fundou a igreja. Jesus sabia que no fim dos tempos ele se manifestará em glória. Então Jesus tem um conhecimento infuso, mas não é sobre tudo. Quer dizer, um conhecimento infundido diretamente por Deus, mas não é sobre tudo. É só sobre aquelas coisas que são importantes para a sua missão. O que não é essencial para a sua missão, ele não sabe. Jesus foi homem de verdade, não fez de conta que era humano não, foi homem mesmo. E Jesus tem um terceiro tipo de conhecimento, que esse para explicar é muito difícil. É o conhecimento imediato do Pai. Jesus não precisava crer que Deus existe, Jesus não precisava crer que Ele é o Filho, Ele experimenta, Ele sabe sem saber. Veja, é como a gente respira sem ter consciência que está respirando. É um conhecimento imediato do Pai, que só Ele teve e mais ninguém. A ponto de aquele menininho com 12 anos já chamar Deus de Abá, papai. Veja, a ponto de dizer, eu estou no Pai e o Pai está em mim. A ponto de dizer, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, mas Jesus não sabia tudo aqui na Terra. Dom Henrique, vamos juntar com o purgatório uma pergunta que tem aqui da Linete. Tem sentido rezar por quem já morreu? Tem sentido e é obrigado, é um pensamento bom e piedoso rezar pelos mortos, diz a Escritura, no primeiro livro dos Macabeus. Vejam, tem sim. Por quê? Os mortos, a gente ao morrer, vai estar com Cristo. Né? Morrer é partir para estar com Cristo. Se vai chegar lá, a gente não sabe. Eu amanhã vou tomar o avião para Pernambuco, espero chegar lá, mas vou partir para Pernambuco. Então, morrer é partir para estar com Cristo. Então, veja, no Cristo, como diz o Apocalipse de modo lindo, todo glorificado é aquele que é fogo, que tem os olhos de fogo. Esse fogo é o Espírito Santo. Veja, vamos lá, você entendeu o que é o céu, o inferno e o purgatório de uma vez só. Veja, então nesse encontro com Cristo, se eu o procurei, se eu o amei, se eu fui aberto para Ele, nesse abraço, eu estou usando uma imagem, para vocês entenderem. Nesse abraço que o Senhor me dá, eu serei totalmente transfigurado no Espírito de Cristo. No Espírito de glória, no Espírito de vida. Isso é o céu. Está com Cristo. E não pode sempre. mais falar de tempo, né, Dom? Não, pelo menos tempo como aqui não. Como aqui não. O tempo é uma realidade desse mundo. Os físicos estão dizendo que o tempo deste mundo. E o espaço começou com o Big Bang, não existia antes. Quer dizer, Certo. quando esse mundo também for transformado, Certo. o tempo Tem um também... tipo de tempo lá, mas não é esse. Se der tempo, o daqui eu falo dele. Então veja. Mas vamos lá. Mas se nesse abraço que eu dou no que Cristo dá em mim, veja, eu procurei a vida. Vocês estão aqui.
saíram de tantos lugares para vir para aqui. Quer dizer que vocês procuram nosso Senhor. Nosso Senhor disse que se alguém o procura, ele não rejeite. Veja, mas também quanta coisa, mesmo procurando o Senhor, quanta coisa a gente tem desaprumada. Quanto pedaço na gente que ainda não foi evangelizado. Quanta coisa em mim que eu não tive ainda coragem de romper com ela, por amor de Cristo. Então, nesse abraço que Cristo me dá, isso que é impureza é purgado. O fogo não só ilumina, como eu disse, o fogo purifica, o fogo purga. Você sabe o que é um purgante, não sabe? Bem, daí vem purgatório. É mais bom dizer purgatório do que purgante. Mas purgatório, veja, não é um lugar. Purgatório é um processo, é um estado. Veja, desse abraço de Cristo, o que foi impureza, o que foi apego, é purgado. E dói. Quanto mais estava em mim, quanto mais eu estava apegado, mais dói. Dói para tirar e dói também a dor de estar abraçado naquele fogo de amor e eu ver que não amei. E a oração que não pelos fui mortos? generoso. Aí é que entra a oração pelos mortos. Veja, como nós, nem a vida nem a morte nos separa do amor de Cristo, como nós somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja, a oração uns dos outros, não é? Serve para todos. Porque o espírito de amor, o espírito é como o ar no qual a gente está, respirando o mesmo ar. Estamos todos no espírito de Cristo. O espírito é comunhão, é amor. E a oração pelos mortos ajuda a que você se entregue com toda a confiança e se deixe purificar. E quem morreu há 10, 20 anos, continue rezando, porque o tempo do céu não é o tempo da terra. Por isso, porque o Deus que recebe a oração é eterno. Ele sabe o que eu vou rezar e lembra do que eu já rezei. Então é um pensamento justo e piedoso rezar pelos mortos, como diz a Escritura. Os cristãos sempre rezaram pelos mortos. É tão bonito quando Santa Mônica vai se despedir de Santo Agostinho. Diz, meu filho, pode me enterrar por aqui mesmo. Eles estavam de viagem, voltando para a África, e ela morre em Hóstia. Nossa. Pode me enterrar por aqui mesmo, não tem problema. Só peço, é lindo o pedido dela, que não se esqueça de mim junto ao altar de Cristo. Que coisa linda, no século V, olha que luxo ser católico. Não é coisa inventada, não, é a igreja de Cristo, que tem história, que vem de lá. Veja, Santa Mônica dizer que lembre de mim junto do altar de Deus. Então, por isso a gente reza pelos mortos. Né? E rezem, porque quando chegar a nossa vez, a gente vai ver como vai precisar. Por isso que a igreja reza. A igreja é tão boa, é tão mãezona, que reza não só pelos filhos dela. Por exemplo, lembrai-vos, ó Pai, dos nossos irmãos que partiram desta... Como é? Não, lembrai-vos também dos nossos irmãos que partiram desta vida e... Agora eu me esqueci. Mas reza, irmãos são os batizados. E pelos que adormeceram no Cristo, são os que não são batizados. Sempre tem as duas classes. Os irmãos são os cristãos. E os outros, cuja fé só vós conheceste. A igreja tem... O bispo, quando faz visita pastoral, o cerimonial dos bispos recomenda, e eu faço. Toda visita pastoral, eu visito o cemitério, para rezar pelos mortos. Abençoar o cemitério, os túmulos, e rezar por aqueles que construíram a paróquia. E por os outros que moraram ali, para que o Senhor se recorde deles com amor e os ajude nesse processo de purificação. E o inferno é quando a pessoa se fechou de tal modo que aí não tem comunhão nenhuma com o Senhor. Não é o Senhor que manda para o inferno, é que a gente se fecha de tal modo que se torne impermeável ao amor de Deus. E o amor de Deus não entrando em nós, a gente não tem como estar com Ele. Veja. Permita ler o parágrafo 1037 do Catecismo, que eu gosto muito disso. Porque muita gente tem medo do inferno, né? Mas olha o Catecismo diz: Deus não predestina ninguém para o inferno. Para isso é preciso uma aversão voluntária a Deus, aí entre parênteses, pecado mortal.
e persistir nela até o fim. Sim. Quer dizer, aí ele coloca o seguinte, que é uma autoexclusão. O inferno não né? é criação de Deus. Deus criou o céu e criou para nós. Antes da criação do mundo, Deus nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Está lá no capítulo 1 da carta aos Efésios. Agora, se eu me fechar para isso, Deus respeita. Porque se Deus não respeitar o meu não, também não leva a sério o meu sim. Sim. Cuidado, aqui precisa cuidado. Porque quem sou eu? Eu sou aquilo que eu for me fazendo na vida. Eu sou, veja, aquilo que eu vou me fazendo com minhas escolhas, com minhas decisões, com o uso da liberdade. Então Deus nunca vai colocar a mão na cabeça e vai dizer, tem nada não, foi nada não, esqueça. Se Deus fizesse isso, a liberdade seria somente uma ilusão. O meu sim é precioso para Deus e o meu não é real diante de Deus. Por isso, veja, Jesus não veio anunciar o inferno. Jesus veio anunciar o reino de Deus, mas ele previne, eu posso ficar fora. Se eu não deixar o reinado de Deus entrar em mim, eu não entrarei no reino de Deus. O catecismo usa uma expressão também que eu acho interessante. É esse estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus, com os bem-aventurados, que se designa com a palavra inferno. Sim, o inferno é para sempre. O inferno é para sempre. Não é a nossa vida nesse mundo, São Bernardo dizia isso no século XII, eu gosto muito de repetir, a nossa vida nesse mundo é semente de eternidade. Então eu planto o meu céu ou planto o meu inferno aqui, em cada escolha. E se eu tiver assim, pequenos defeitos, eu digo, não, é pequenininho, eu vou deixar. A questão é que a vida é dinâmica. Um pequeno defeito não combatido, um pequeno pecado não combatido, transforma-se num vício. O que é um vício? Um mau hábito. Como uma virtude é um bom hábito. Esse mau hábito ele vai crescendo, como um câncer que vai se tornando metástase. E pode fazer com que minha vida se torne um grande não a Deus. Que amor é esse que de propósito se fecha? Ô, Dom Henrique, e Nossa Senhora em tudo isso? Que São Bernardo diz assim, se não me engano é ele, que nenhum devoto de Maria se perde. Sim, nenhum cristão se perde, a não ser que queira. Porque não existe mágica, professor. Todas as promessas que misticamente os santos fazem, veja, essas promessas, né? A devoção ao coração de Jesus, os primeiros sábados, não se perde, compreenda, se não se fechar. Claro. No cristianismo não tem mágica, no cristianismo não tem automatismos, no cristianismo tem amor. Do mesmo modo aquela frase de Cristo, agora ao contrário, pecado contra o Espírito Santo. Não tem perdão, nem nessa vida, nem na outra. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É o fechamento consciente, teimoso e definitivo para Deus. Então eu teimar, eu saber que Deus está me pedindo isso, está me chamando a isso, quer que eu deixe isso e eu não me abro. Então isso é o pecado contra o Espírito Santo. E se eu me arrepender, Deus me perdoa. E por que Jesus disse que não? Para chamar a atenção para a gravidade. Como quem diz, não tentem, não experimentem, não brinquem. Então tem que entender, essas não vai se perder quem for devoto à Virgem Maria. Não tem mais perdão o pecado do Espírito Santo. São expressões exageradas para mostrar a gravidade, a urgência e a seriedade. Beleza. Dom Henrique, infelizmente, nosso tempo terminou. Muito bem. Mas o senhor volta aqui, né? Não sei. Jesus há 2000 anos diz, eu volto em breve. Deus quiser. Olha, muito obrigado a vocês que vieram, muito obrigado a vocês de casa. Vou pedir ao senhor para encerrar o programa, deixando-nos a bênção episcopal para, primeiro, o seu povo lá, que certamente está nos acompanhando, Palmares, né? meus diocesanos em Palmares, os 18 municípios da minha diocese, né, que Nosso Senhor os abençoe. Amanhã, se Deus quiser, estou lá. Estou com uma saudade danada. E no domingo nós teremos a grande Romaria do Coração de Jesus, que é o padroeiro da diocese. Então, posso dar a bênção, professor?
O Senhor esteja convosco. Ele está. Pela intercessão da toda Santa Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. No a céu a vocês gente e se a encontra, né, todos. professor? Se Deus quiser. Muito paz, que Deus nos acompanhe. Até outro programa. Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.